Meu amigo, minha amiga, em Cascavel nós estamos numa polêmica de novo, quando se fala em identidade de gênero ou diversidade de gênero. Eu quero trazer a vocês algumas colocações. Primeiro, que foi aprovada uma lei na Câmara Municipal de Cascavel, lei número 6.496, de 24 de junho de 2015, aonde o plano de educação veio e nós tiramos do plano de educação algumas situações que não concordávamos e 16 vereadores votaram a favor desta lei, onde nós tiramos a palavra gênero e aonde demos nome à diversidade. Diversidade nós colocamos que se trata de culturas, éticas raciais, religiosas, linguísticas, biológicas e sociais. Nós demos nome e sobrenome, diversidade, o que mais que deve ser estudado nos colégios municipais da nossa cidade. Polêmica veio que este programa chegou na Secretaria de Educação e não foi cumprido como deveria para ser enviado aos colégios. Enviou-se aos colégios um ensinamento, um esboço, onde fala de disciplina religiosa e aonde o autor desse esboço colocou no programa identificar e respeitar toda a diversidade biológica, cultural e de gênero. A palavra que nós tiramos e a diversidade que nós demos nome, que eu apresentei para vocês agora, foi colocada de gênero. Com essa colocação e outras colocações que esse esboço recebeu e foi enviado para os colégios, professores tiveram que dar aula baseado nisso. Isto no ensino religioso. E aconteceu que uma professora ensinando, baseado no esboço que a Secretaria de Educação enviou, falou sobre gênero. Sabemos que gênero homem e gênero mulher. Mas quando temos a palavra diversidade de gênero, atinge outras situações, outro tipo de pessoas. E nós queremos colocar agora a vocês que o autor desse esboço, ele errou em descumprir a lei. Não é o meu pensamento, não é o pensamento dele. Nós temos que seguir o que a lei diz. E ele descumpriu a lei. E nós queremos que a lei seja executada no município de Cascavel. Por isso nós estamos pedindo a retirada desse esboço que está nos colégios. E estamos pedindo também que esse profissional seja retirado porque ele descumpriu a lei. A polêmica aconteceu na cidade de Cascavel, nós não concordamos com isso. Foi nos dito que era um ensino de consumismo, não tem nada a ver com consumismo. Tem outras coisas aqui nesse esboço que não concordamos, não aceitamos, mas ficamos diante de vocês com a certeza, a lei não foi cumprida e eles enviaram aos colégios o que eles quiseram. Eu quero deixar para vocês em seguida algumas matérias que teve na televisão, no jornal e a posição de algumas pessoas. Eu fui alcançado pelo telefonema de um pai desesperado pelo que a sua filha de 4º ano aprendeu no colégio. E ele me comunicou, fomos até o colégio, falamos com a coordenadora e com a professora que se defenderam dizendo que estavam ensinando o que a Secretaria de Educação enviou a eles. Não concordamos com isso, somos contra e estamos defendendo não uma posição, mas a lei que foi cumprida e foi votada nessa casa e tem que ser executada pela Secretaria de Educação. Quero que você veja algumas matérias que saíram na televisão, no rádio, para que você possa também acompanhar o que aconteceu e o que foi dito e para que você possa, nesse momento, estar também fazendo a sua análise dessa situação. Um abraço a todos. O conceito de família repassado dentro de sala de aula por uma professora da rede municipal de Cascavel deu o que falar hoje na Câmara de Vereadores. O pai de uma criança denunciou à bancada evangélica da casa que a educadora teria confundido a cabeça dos alunos ao falar de casais do mesmo sexo. Vereadores da Comissão de Educação da Câmara usaram o tribunal hoje para falar sobre uma situação que ocorreu em uma escola municipal da cidade. Um pai me ligou me colocando que a sua filha de 8 anos, da 4ª série, tinha aprendido na aula de religião sobre uma família feita por uma mulher e outra mulher, ou 2 homens. E também pela explicação que 2 mulheres podiam ter filhos por inseminação e como se tomava o procedimento para ter esse filho.
Conforme os vereadores, escolas estão sem o plano municipal e no lugar dele estariam usando um esboço feito pela secretaria. Nós nos deparamos com educação sexual, ou seja, uma diversidade sexual aonde que é ensinado para a criança a partir do 2º ano, 6 anos, 7 anos, né, que as famílias hoje não é só formada por um pai ou por uma mãe, e sim pode ser formado também por 2 homens ou 2 mulheres. Lá no colégio, a professora e mais a coordenadora nos apresentaram um esboço enviado pela Secretaria de Educação, onde temos palavras que foram tiradas no plano de educação por essa Casa de Leis, e eles estavam usando diversidade, gênero, e onde eles tinham um documento da Secretaria de Educação para aplicar essa aula. Edson, que é pai e empresário, diz que todos os dias estuda com a filha os conteúdos passados em sala de aula e estranhou o que foi dado na aula de religião. Todos os dias eu olho a tarefa dela, olho os cadernos dela, né? E nesse dia eu pedi para ela o que tinha sido passado no colégio, né? E depois ela relatou que tinha sido abordado a questão de tipos de família que existe hoje na nossa sociedade. Até aí tudo bem, acho, mas me preocupou porque a conversa foi para um rumo até no sentido assim de... As crianças tiveram dúvida com relação a como uma mulher e mais uma mulher podem gerar filhos, né? E a professora acabou abordando o assunto de, vamos dizer assim, fertilização. Segundo o pai, durante a abordagem da professora em sala de aula, as crianças, com média de 8 anos de idade, ficaram constrangidas. Algumas até teriam colocado a mão sobre o rosto com vergonha. Pedi para ela qual foi a reação dela e da turma toda. E ela me relatou que alguns até colocaram o rostinho no meio das mãos, né, e se abaixaram a cabeça, envergonhados, constrangidos com o assunto que estava sendo abordado. A direção da escola preferiu não comentar o assunto. Na Câmara, vereadores veem a divulgação do esboço como uma afronta ao plano aprovado. Uma polêmica começou ontem, foi discutida na sessão da Câmara de Vereadores e tem dado o que falar. Pais preocupados com a forma como tem sido ensinada a relação das formações de famílias entre pessoas do mesmo sexo. Foi nesta escola, no bairro Bela Vista, em Cascavel, que uma aula deu o que falar. Temas polêmicos como a formação de família de pessoas do mesmo sexo têm deixado pais preocupados. Muito novinho, vai confundir mais a cabecinha das crianças, né? Para mim não tem que ensinar não, eles são muito novos ainda para aprender essas coisas, né? Vereadores que compõem a Comissão de Educação da Câmara ficaram preocupados com os relatos e também com o que encontraram como plano de ensino na escola. Lá no colégio, a professora e mais a coordenadora nos apresentaram um esboço enviado pela Secretaria de Educação, onde temos palavras que foram tiradas no plano de educação por essa Casa de Leis, e eles estavam usando diversidade, gênero, e onde eles tinham um documento da Secretaria de Educação para aplicar essa aula. Queremos saber por que foi acrescentado isso e por que está ensinando isso, e queremos saber por que o plano de educação não foi enviado para os colégios municipais, mas sim foi enviado somente um esboço para que fosse usado pelos professores. A diretora da escola não quis comentar o caso. Conforme o secretário de Educação, Valdecir Natti, o plano ainda será distribuído nas escolas. O secretário veio à imprensa e disse que é uma matéria de consumismo. Consumismo com o nome de ensino religioso. Então, se foi mudado o nome, quem mudou foi o diretor. E quando ele coloca na palavra diversidade e coloca depois dela a palavra gênero, ele deu um nome e sobrenome. Gênero sabemos, gênero homem e gênero mulher. Mas quando tem a palavra diversidade na frente, pode ser um homem que é homem e mulher e uma mulher que é homem também. Então ele deu título a essa palhaçada que ele fez. Então, senhor líder do governo, também, pega a fala desse vereador. Esse tal de Cleiton não tem como que estar à frente de uma Secretaria de Educação fazendo o que ele está fazendo. Palhaçada o que ele fez. E eu vou junto com o vereador Rômulo e peço que haja uma atitude da Secretaria de Educação tirando esse cara de lá. Se o secretário não tirar, então tem que sair o secretário. O que não pode é um diretor fazer isso que ele fez, passar por cima dessa casa e colocar algo que essa casa não votou.